Salve, salve pessoal! Hoje mais um Papo em Branco. Hoje eu estou remotamente conectado com Eric Mig, graduado em Psicologia, especialista em Acupuntura, mestrando em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco e atuando lá como psicólogo no Espaço Fênix. Salve Eric, como é que você está, meu irmão? Tudo bem, cara. Brigadão pelo convite. É uma honra estar aqui nesse espaço. A gente que estudou junto, tá? É uma honra poder refletir algumas coisas aqui com vocês hoje. Salve Eric, que foi contemporâneo meu de faculdade, né? O pessoal da psicologia e da biologia conversava muito. Bom, Eric, Oi? Pode falar. Exatamente. Muitas coisas lá. É isso aí. Meu querido Eric, é o seguinte, a gente está fazendo essa entrevista remotamente e não é à toa, a gente sabe que está passando aí por um processo de pandemia devido ao Covid-19 e aqui no Recife a gente já começou o processo de isolamento social. Então se fala muito sobre o coronavírus, as questões para prevenção do coronavírus e tudo mais, mas alguma coisa ainda eu acho que está pouco falada, pouco comentada, e o que eu quero conversar com você aqui, que é sobre saúde mental, né? Como é que a gente vai lidar com a nossa saúde mental durante esse processo de quarentena, esse processo de isolamento social. Então, Eric, primeiramente para o pessoal, né, que não possa entender talvez aí, o que é saúde mental? Saúde mental, Branco, é nosso estado de bem-estar, digamos assim, nos aspectos de pensamento, das emoções. Geralmente isso é um conceito falado, apesar do termo mental, mas seria um pouco mais amplo a gente falar do psiquismo, do aspecto não só mental, mas emocional também. É importante lembrar que desde a década de 70, a OMS ela revisou o conceito de saúde. A saúde não é só o bem-estar físico, o bem-estar no sentido emocional, mental e também social. E depois no futuro, em outros congressos e conferências da OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles também incluíram a importância do bem-estar espiritual. É algo até que eu estou pesquisando no mestrado. Enfim, tudo isso é muito importante a gente refletir, né? Que não é só lavar as mãos, que não é só a gente tomar certos cuidados físicos por conta da transmissão do vírus, né? É importante a gente refletir também como a gente pode cuidar da gente mesmo, do aspecto mental e emocional. Exatamente, a gente está muito preocupado com a questão da saúde física, obviamente, né? É uma infecção viral, mas a gente acaba esquecendo dos outros aspectos, outros prismas que a gente tem que olhar também sobre a nossa saúde, como diz muito bem a OMS. Mas aí, bom, a gente está no início ainda, né, da quarentena, e aí a dúvida que sempre surge é o seguinte: como é que isso pode afetar, né, a minha saúde mental, né, a minha saúde emocional, psíquica? Como é que isso pode afetar também as minhas relações com a minha família, por exemplo? Isso, Branco, é uma coisa muito importante, né? Que tem algumas questões que eu vou refletir aqui com vocês, mas a primeira coisa é a gente sair da nossa rotina, né? E tem certas situações, eu fico pensando, quem, por exemplo, não se dá muito bem com sua família, e nesse momento de quarentena que precisa conviver. Essa é a primeira questão que eu reflito aqui, de tipo, como é que, se cada um tem um certo costume de lidar com sua rotina, seus hábitos, seus trejeitos, seus escapes, digamos assim, mas nesse momento de quarentena não tem essa possibilidade. Isso é uma coisa que eu queria sugerir, né, para o ouvinte, para quem refletir um pouco assim, por exemplo, se você está lá num ritmo de trabalho muito grande e quando você para e tipo, poxa, eu queria um tempo maior, o final de semana não é suficiente, o que você gostaria de fazer se caso você estivesse na sua rotina normal? Isso é uma coisa importante.
como essa quarentena está sendo, de certa forma, algo, não é que seja forçado que é necessário, mas que não foi uma escolha, não foi uma planejada, ó, galera, daqui a um mês a gente vai parar, então façam tudo que puder agora, organizem as coisas para que em um mês parem. Como não é bem assim, a gente precisa se adaptar ao momento presente. Mas ter essa consciência de, peraí, como era a minha rotina e o que que eu posso fazer agora, o que que me fazia bem e que eu posso refletir agora e tentar continuar que isso me faça bem. Essa é a questão chave, Branco, primeiro que eu gostaria de refletir aqui com vocês. Ou seja, a gente. O grande aspecto aí é de quebra de rotina, né? Eu posso falar até por mim, porque eu sempre estou acostumado a passar um período em casa antes de trabalhar, um período em casa após trabalhar, né? Tem essa rotina de sair de casa, exercer o meu trabalho, né, nas salas de aula, voltar e ter aquele sentimento de dever cumprido, de dizer, olha, eu fui, exerci aquilo e voltei. E nesses primeiros dias tem sido difícil para mim nesse sentido, né, de justamente da quebra da rotina. Eita, acordei, eita, não vou sair, não tem trabalho hoje. Os alunos estão com as aulas suspensas e realmente tenho buscado refletir isso. Eu disse, não, então vamos produzir de outra forma agora, né? Eu tenho pensado nisso, inclusive com um canal enfim, atualizar projetos, enfim, reorganizar minha vida, que justamente é quando eu não tenho muito tempo, né, para justamente sentar, planejar, fazer algumas coisas do próprio trabalho mesmo, que a gente às vezes não tem esse tempo só nos finais de semana, por exemplo. É importante tomar consciência do nosso jeito de ser, além da nossa rotina, de refletir como geralmente a gente lida com as coisas. Tem pessoas que são mais introspectivas e de repente esse momento de quarentena não é tão incômodo, mas tem pessoas que são mais para fora, extrovertidas, são pessoas que elas são mais sociáveis, elas precisam interagir. Essas pessoas vão se abalar mais a sua saúde mental. Mas aí que é importante usar a internet ao favor dessa pessoa, interagir com as redes sociais, tentar puxar, de repente, refletir amizades antigas, tentar, digamos assim, atualizar certos aspectos nesse sentido das amizades. Mas aí, Eric, assim, algumas dicas básicas, simples, né, para a gente manter essa saúde mental durante esse isolamento, né? O que é que a gente pode fazer? Eu acho que você já falou alguns pontos desses, mas eu queria frisar para quem está assistindo a gente. Pronto, pessoal, vê só. A psicologia é muito vasta, existem várias abordagens e cada abordagem o profissional encontra seu estilo. Quando o Branco me convidou, eu dei uma refletida com ele que geralmente a abordagem que eu fiz, a gente tenta contextualizar de acordo com a necessidade individual de cada um. A gente tende a não padronizar, que aí é a fenomenologia e a psicologia transpessoal, visão humanista, fenomenológica e transpessoal. Aí, se quando eu topei, eita, eu tenho a impressão que não vou conseguir trazer uma receita de bolo, digamos assim. Até porque às vezes pode funcionar com um e não funcionar com o outro. Então, eu queria contribuir com vocês fazendo uma reflexão prévia e depois eu posso dar umas dicas ou outras mais práticas. Foi bom você falar isso, né? Que a gente não tem uma receita de bolo formada, bonitinha, porque justamente, né, as pessoas às vezes seguem algumas dicas, não funciona, e eu acho que é importante para refletir, né? Para você buscar o que é que vai ser mais interessante, melhor para você nesse processo todo. Que tem dicas que podem até forçar, digamos assim, do jeito de ser da pessoa, e isso, em vez de contribuir, pode até atrapalhar. Se uma pessoa, por exemplo, que for mais tímida, a gente ficar, não, vamos falar, e de repente a pessoa trava e ela pode ficar muito envergonhada ou algo do tipo e atrapalhar o jeito dela, né? Então, pessoal, eu queria aqui refletir. Eu vou pedir para Branco colocar algumas imagens aqui para vocês. Vamos dar uma observada nessa primeira imagem.
Essa primeira imagem tem uma parte branca e uma parte escura, né? Uma parte preta. O que vocês identificam aqui nessa imagem? Dá só alguns segundos. Aí eu pergunto, quem daqui viu o cálice e quem daqui viu os rostos? Eu tô vendo o cálice, mas agora eu tô vendo também duas pessoas, né, próximas, quase se beijando. A segunda imagem é essa aqui. Aí, aquela que você citou, que aí também é preto e branco, mas aí ela tem mais elementos, né? O que vocês veem? Vocês veem uma moça ou uma pessoa idosa? Pois é, aqui eu tô enxergando só a pessoa mais jovem. Ainda não consegui perceber aqui a pessoa mais velha. Tenta focar na parte do colo, né? A parte aqui de baixo da Ah, moça. agora eu tô enxergando. Aí é o queixo da pessoa idosa. Tô observando a pessoa idosa. Legal pra caramba. Por exemplo, esse agora eu não vi de cara, né? Só consegui enxergar aí pela sua orientação. Tem só mais duas imagens. Uma é só, não tem tão simples assim, é de uma pessoa passeando num cavalo e tem uma alusão a uma figura de um homem como se tivesse barba branca. E a última imagem, para não se estencar muito, é uma imagem de uma natureza. E essa natureza, se você olhar atentamente, tem vários recortes, digamos assim, várias partes dessa imagem que você pode ver figuras de animais ou de pessoas. Vamos lá ver se vocês um quiz aqui. Por exemplo, começando no céu, a imagem das nuvens faz uma alusão a um urso. No meio tem uma índia e embaixo nas montanhas tem uma imagem da cabeça de cavalo e mais embaixo no pequeno riacho, né, tem também um animal. Pronto, pessoal, queria primeiro mostrar isso, aproveitar que Branco, por exemplo, não percebeu a imagem da pessoa idosa na segunda imagem. Muitas vezes, pessoal, quando a gente, nossa mente, nosso dia a dia, nosso jeito de ser, tá, digamos assim, condicionado, tá muito acostumado em ver uma situação de um único ângulo, a gente pode ficar muito fixo, preso àquilo. Por exemplo, nossa situação atual de que a gente não pode sair com tanta recorrência, a gente só para questões de necessidades, né? E uma série de coisas que geralmente não é um hábito comum. Às vezes, se a gente olhar num ângulo só, aquilo pode adoecer a gente. Quando a gente olha a situação por um ângulo diferente, quando a gente reflete qual o significado, a importância física, né, daquilo coletiva, mas o que a gente pode aproveitar com aquilo, o que a gente pode, digamos assim, se reconhecer ou se conectar consigo mesmo, tentar refletir se aqueles mal-estar em relação à família, se de fato importa ou não, tentar refletir as coisas de um ângulo mais amplo ou tentar enxergar a situação com um ponto de vista diferente. E pegando o link, o raciocínio da última imagem, especialmente a última imagem, pessoal, que as coisas na vida elas não são preto ou branco. Tá mais para a escala de cinza e a gente refletir quais são os nossos valores que guiam o nosso olhar, quais são nossas experiências que de certa forma contribuem para que a gente interprete a situação daquela maneira, do que algo preto ou branco. Essa reflexão, a psicologia transpessoal coloca o nome de normose, quando a gente fica muito fixo ou rígido numa forma de ser, de pensar, de sentir, a gente termina travando e muitas vezes a gente acolhe
algo que é tido na sociedade como normal, como natural, como mais frequente, e a pessoa não percebe que às vezes aquilo não faz bem a ela. Esse momento de quarentena, a grande reflexão que eu queria colocar para vocês, pode ser um momento de um grande despertar, de um grande momento de a pessoa rever vários comportamentos, não só de hábitos de lavar a mão, mas hábitos de, como eu falei desde o início, o jeito de ser da pessoa, de ver o que de fato tava, aquilo é bom ou não. São aspectos que é muito importante refletir para que a pessoa use esse momento para que a pessoa amadureça. Existem várias pesquisas, vários relatos de que em situações de calamidade é possível que a pessoa ela crie novos valores, ela expanda, como um conceito utilizado bastante chama resiliência. A pessoa ela consiga nas dificuldades, digamos assim, ter um significado que ela expanda conceitos, que ela melhore aspectos nela, e em vez daquilo ser algo que aparentemente soa desfavorável, ela pode absorver o máximo daquilo e ela pode melhorar, ela pode ter uma sensação de, inclusive, de gratidão, de satisfação com aquilo. Pronto, pessoal, essa reflexão é importante, essas imagens é significativa para dar uma olhada de, peraí, eu consigo ver e ao mesmo tempo refletir, eu consigo ver esses diferentes aspectos em mim, no meu dia a dia, nos meus familiares. Essa é a grande reflexão que eu queria trazer aqui para vocês antes de trazer dicas práticas. Pô, Eric, valeu, brigadão, certo? Desenvolver essa reflexão eu acho, né, super legal, super importante para essa situação que a gente está passando hoje no Brasil, no mundo. Queria deixar aí um forte abraço para você, agradecer demais a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Bom, vou deixar aqui também as redes sociais de Eric, se você quiser aí conhecer um pouco mais do trabalho dele. Só para terminar, Branco, eu sei que a gente já esticou aqui o horário, mas as dicas práticas é refletir basicamente que a pessoa se sente bem. Nos aspectos sociais, no cuidado com si mesmo. Tem pessoas que se sentem a importância de também fazer atividade física dentro de casa. Tem uma coisa, Branco, que eu ia te sugerir como um próximo tema, é a questão da alimentação, ou tem uma pessoa aqui do Nordeste, que ele é chamado Alkaline Man, que de repente reflete muito essa necessidade de deixar o corpo mais alcalino, os alimentos que deixam o nosso corpo ácido deixa mais susceptíveis a doenças e tal. De repente é uma reflexão para o próximo, para alguma diálogo, conversa aqui de vocês. Pronto, pessoal, ver o que faz bem a vocês no dia a dia, isso é o mais importante. Quero realmente agradecer aqui a Branco esse espaço. Como eu falei no início, o mais importante de trazer receita é pedir que a pessoa reflita, se conecte consigo mesmo e de repente veja como possa trazer essa situação, refletir sobre a resiliência nesse momento. Valeu, Eric, é isso aí. Grande reflexão, importantíssima para esses momentos. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, teu tempo aí, que eu sei que você está atendendo também remotamente, né, diante dessa situação toda que a gente está passando. E aí eu queria deixar um forte abraço para você, para sua família aí, cara. E boa quarentena, bom trabalho para você neste isolamento social por conta da pandemia. Muito obrigado mais uma vez, Branco. Que todos consigam acerenar, encontrar um significado bacana e que possamos passar, digamos assim, juntos, cada um à distância, por essa situação, que depois a gente possa voltar à nossa rotina. Grande, Eric, valeu mesmo, meu filho. Estamos juntos, apesar de distantes. Forte abraço, tchau, tchau.